E aí, DJ escolhidos, tudo bem com todos vocês? Espero que sim, espero que todos estejam maravilhosamente bem. DJ escolhidos, no dia de hoje a gente vai estar vendo uma revisão, uma review do jogo Digimon History Cyber Sleuth, né? Então, para quem nunca jogou, para quem não sabe o que é, para quem gostaria de saber, ou para quem já jogou e quer só saber a minha opinião sobre o jogo, esse vídeo vai servir para tudo isso. Então, assim, a primeira coisa que eu já vou pedir para vocês é que, por favor, se você não quer spoilers, se você não quer saber nada sobre o jogo, por favor, não assista esse vídeo, certo? Porque senão isso aqui vai extravasar spoiler para todos os lados na sua cara. Mas mesmo assim, você se interessar, sinta-se à vontade, tá bom? E já deixa aí nos comentários as suas opiniões sobre esse jogo, qual é a sua revisão do jogo, o que você achou do jogo, deixa tudo escrito aí nos comentários. Eu vou gostar de mais tarde estar vendo cada um dos comentários de todos vocês, tá bom, pessoal? Então, vambora, vamos começar. Então, pessoal, Digimon History Cyber Sleuth. Não é o primeiro jogo da série Digimon History, né? Eu sei que muitas pessoas se confundem, né? Porque acham que esses foram os primeiros jogos com o nome Digimon History, quando isso não é realidade. Na realidade, os primeiros jogos da série Digimon History começaram no Nintendo DS. Então você teve o Digimon History, você teve o Digimon History Sunburst e Moonlight, você teve o Digimon History Lost Evolution, e todos eles foram jogos lançados para o Nintendo DS. Então, lógico, se você não teve o prazer de jogar esses jogos para Nintendo DS, é muito fácil de você estar jogando hoje em dia, até com emuladores e coisas do tipo, né? Então, assim, muito importante que vocês se lembrem que esse não é o primeiro jogo da série Digimon History, até porque se você for jogar esse jogo na versão completa, né, que é uma versão que vai ser lançada em breve, vai ser lançada para Nintendo Switch e para computadores, você vai estar encontrando, inclusive, uma personagem que vem desses jogos Digimon History mais antigos. Porém, o grande e primeiro problema é o fato de que quando esses jogos foram trazidos para o Ocidente, isso falando dos jogos de Nintendo DS, o nome desses jogos foi modificado, né? Então o Digimon History virou o Digimon World DS e o Digimon History Sunburst e Moonlight se transformou no Digimon World Dawn e Dusk, né? Isso é só uma mudança de tradução, porém eu não gosto da mudança de nomes, até porque são continuidades diferentes, né, que usam esse nome para diferenciar. Por exemplo, a gente tinha os Digimon World, que eram jogos que foram lançados para o PlayStation, e agora a gente tem o Digimon History, que foram jogos lançados para os consoles da Nintendo, e eles literalmente decidiram trocar o nome para Digimon World, vai saber lá para quê. Provavelmente para falar para as pessoas, olha, é um novo Digimon World daqueles jogos que vocês tanto gostaram de jogar no PlayStation, então vem jogar aqui também. Beleza, maravilha. Porém, muitos anos depois, foi finalmente lançado o Digimon History Cyber Sleuth, que é muito, muito, muito fantasticamente maravilhoso, certo? Então, se você quer saber nota, pessoal, eu não vou dar nota pro jogo. Eu vou só falar o quanto eu gostei desse jogo, e vocês já devem ter percebido que eu amei de paixão esse jogo, né? Então, se você não jogou ainda, tá? Eu já vou recomendar para você logo de cara. Compra esse jogo, tá? Vai atrás e dê um jeito de jogar esse jogo. Nem se você tiver que esperar em outubro desse ano, no dia 18, quando esse jogo for lançado para Nintendo Switch ou para computadores, mas dá um jeito de você jogar esses jogos, porque eles são maravilhosos, né? Então, segundo ponto principal importantíssimo, o Digimon History Cyber Sleuth e o Digimon History Cyber Sleuth Hacker's Memory são dois jogos diferentes, separados, tá, pessoal? Em cada um dos dois você vai jogar com personagens diferentes, principais, porém os dois jogos acontecem no mesmo mundo, no mesmo universo, tá? Basicamente quase ao mesmo tempo esses jogos acontecem. Inclusive, se você comprar as versões novas desse jogo que vão ser lançadas, a versão completa, né? Essa versão completa ela vai vir com os dois jogos juntos, o Cyber Sleuth e o Hacker's Memory. Os dois vão vir com todos os DLCs, ou seja, você não vai precisar comprar DLC nenhum. E esses jogos vão ter tanto para computador quanto para Nintendo Switch e vão custar mais barato do que apenas um jogo completo. Então você vai estar economizando dinheiro e ainda vai estar comprando dois jogos maravilhosos. Nossa,
incríveis, fora do comum de tão legais e bons que eles são, que eu recomendo de coração. Agora, se você não tem Nintendo Switch nem se interessa por jogar no computador, cara, se você tem um PlayStation 4 na sua casa, faça questão de comprar esses jogos porque vale todas as penas que existem, tá bom? Então vamos lá, falando do jogo a partir de agora. No Cyber Sleuth normal, lógico, a gente não está falando do Hacker's Memory aqui, você joga com o personagem principal, que pode ser tanto menina quanto menino, isso você escolhe. O nome desse personagem principal, se for menina, vai ser Aiba Ami, e se for menino, vai ser Aiba Takumi. Das duas formas, o jogo vai ser basicamente exatamente o mesmo, tá? E com o passar do jogo você vai encontrar personagens incríveis que você vai acabar gostando muito, como é o caso do Sarada Arata, né? Que é um rapaz que te ajuda bastante, da Kyoko Kuremi, que é literalmente a personagem mais principal depois do personagem principal do jogo, entre vários outros personagens incríveis que vão te dar aquele ar de nossa, eu tô dentro de uma história de Digimon, que maravilhoso. Essa foi a primeira vez de verdade que eu senti isso num jogo de Digimon. Apesar de eu já ter jogado tantos outros jogos de Digimon no passado. Nesse jogo você se sente basicamente dentro de uma grande história de Digimon, com grandes fatores, grandes inimigos, capítulos e mais capítulos com uma ótima história, certo? Que vão com certeza chamar sua atenção. Então assim, em primeiro lugar, pessoal, se você está esperando que esse jogo vai ter tradução para o português brasileiro, cara, esquece. Esse tipo de coisa é muito difícil de acontecer, principalmente com jogos desse estilo. Hoje em dia é muito difícil, muito complicado. Então jogos como esse, no máximo você vai achar com a tradução para o espanhol. Então eu recomendo que você ou pegue a versão em espanhol ou a versão em inglês. Não é tão difícil assim ler essas duas linguagens, por favor. Mas assim, que não deixem com que esses fatores sejam muralhas, sejam paredes na frente de vocês que te separem desse jogo. Não, jamais. Deem um jeito de jogar esse jogo e prestem bastante atenção na história, porque a história desse jogo é fantástica, tá? Então, a história basicamente é o quê? Nosso personagem principal, a Ami ou Takumi, acabam sendo pegos num redemoinho de acontecimentos dentro de um lugar chamado Éden, né? Esse Éden nada mais é do que um lugar dentro da rede digital, onde as pessoas podem se conectar, quase como se fosse um mundo paralelo, que normalmente as pessoas entram lá usando uns óculos e uns equipamentos que eles colocam no rosto e na cabeça, né? E dentro do Éden existem fóruns, existem lugares para as pessoas se encontrarem. Lá dentro você vai ter um avatar seu. E acontece que de um tempo para cá, no começo da história, algumas pessoas acabaram sendo pegas com uma síndrome, quase como uma doença, um problema que acontece com essas pessoas, que é chamada de Síndrome do Éden, né? E o que essa síndrome faz? A pessoa se conecta no Éden, acontece algum problema com ela, e ela literalmente apaga, ela desmaia no mundo real, e as pessoas não sabem o que aconteceu com essa pessoa. Ela desmaiou como se a mente dela tivesse sumido, mas ela continua viva. Então essas pessoas são levadas para o hospital e ficam hospitalizadas lá, ligadas com aparelhagem para que elas não morram, né, de fome nem nada do tipo. Mas literalmente elas sumiram, elas apagaram, elas entraram num coma profundo que você não sabe o que está acontecendo com essas pessoas e ninguém tem solução para isso. Mesmo assim, o Éden continua funcionando, ninguém fechou o Éden por causa disso. E que é, inclusive, um grande problema. Eu imagino que na vida real eles teriam com certeza fechado o Éden, né? E a personagem principal, quando vai para o Éden, junto com seus amigos, né, o Arata e etc., eles acabam se encontrando com um ser chamado Iter, né? Esse Iter parece uma lula gigante, monstruosa. Quando entra em contato com o personagem principal, porque ele estava caçando eles como se fosse um bicho, né? Ele acerta o personagem principal na perna. Mesmo assim, o personagem principal consegue voltar para a Terra. Mas quando ele volta para a Terra, ele está com o corpo todo feito de dados. Mas ele mesmo assim está no mundo real. E nesse momento você acaba se encontrando com a personagem Kyoko Kuremi, que é uma detetive que veio de carro e
deu carona para você, mesmo seu corpo estando daquela forma, né? Acontece que a Kyoko Kuremi ela é uma detetive que investiga casos que envolvem até mesmo o Eden, né? E coisas na rede digital, rede de internet. E ela viu que você tinha aparecido daquela forma no meio da cidade e ela decidiu ir lá ver o que estava acontecendo e decidiu te ajudar, né? Que é meio que o papel dela na história. E depois de muitos acasos e acontecimentos, você acaba ficando com seu corpo parecendo com seu corpo de verdade, mas mesmo assim todo feito de dados, e graças a isso você consegue entrar pelo computador, entrar pela rede digital da internet, dentro do Eden, de corpo e alma. Você entra assim do jeito que você é, você literalmente pula para dentro das redes digitais, né? Inclusive eles chamam isso de Connect Jump, né? Ou pulo de conector, alguma coisa do tipo assim. Então, diferente das outras pessoas e outros personagens do Digimon Cyber Sleuth, você entra dentro do Eden e de outras redes digitais inteiro, você vai lá para dentro. Seu corpo não fica mais pro lado de fora. Inclusive, o corpo de verdade do personagem principal, já avisei de spoilers antes, então se você reclamar de spoiler agora, culpa sua, você que quis assistir, tudo bem? O corpo da personagem principal tá no hospital, ela também tá hospitalizada. Então ela literalmente se encontra com seu próprio corpo numa maca do hospital, né? E é uma coisa assim meio chocante, né? Porque você fala, nossa, literalmente a mente dela, perdão, que tá fora do corpo dela e surgiu, entre aspas, dois corpos dela no mundo real, né? Então a história se desenvolve com muitos antagonistas. Chega num ponto onde você acaba tendo problemas com vários hackers diferentes, porque existem as pessoas que usam o Eden normalmente e existem pessoas que são hackers, né? Eles usam o Eden, mas eles usam de forma mais clandestina, fazendo coisas diferentes. Você acaba descobrindo o que são os Digimons, e eles inclusive são chamados de programas, né? Programas monstro digital, uma coisa assim. Porque uma coisa nesse jogo que é muito diferente dos outros jogos de Digimon é que ele se passa basicamente 100% dentro do mundo real e desse Eden, né? Que não é o mundo digital. Então você não vai para o mundo digital basicamente de forma alguma, a não ser algumas pouquíssimas vezes no fim do jogo, né? Ou perto do fim do jogo. Então, basicamente o jogo todo você não vai para o mundo digital. Porém, os Digimons existem e os Digimons conseguem vir para dentro do Eden. E no Eden, em lugares como Kulon, que é basicamente uma dungeon que você frequenta muitas vezes durante o jogo, você vai encontrar vários Digimons lá, né? Até que então os Digimons acabam vindo para o mundo real e vários problemas acontecem. Então sim, você vai encontrar uma quantidade enorme de Digimons, que inclusive você vai poder se transformar em muitos Digimons. Esse foi um dos primeiros jogos a introduzir uma quantidade tão grande de Digimons, né? Isso basicamente nunca tinha acontecido antes. Então, o jogo é muito bom até nisso, quesito história maravilhoso. Mas assim, alguns pontos assim que o pessoal tem que levar meio como pontos negativos, mas não exatamente. São meio que críticas, né? Então algumas pessoas não vão gostar muito desse tipo de jogo por causa disso. Que é o quê? Ele é um jogo que, primeiro, são batalhas por turnos. Então é lógico que ele é um jogo de RPG, né? E jogos de RPG possuem batalhas por turnos, como é o caso de Final Fantasy, como é o caso de Breath of Fire e vários outros jogos que muitos de vocês já devem ter jogado, né? Muitas pessoas não gostam de batalhas por turnos, preferem um jogo com mundo aberto. Eu, pessoalmente, nunca tive problema com isso. Porém, mesmo que você tenha problemas com isso, dê uma chance pro jogo, porque são batalhas por turno que podem ser bem rápidas, né? E que são muito divertidas, até porque todos os Digimons possuem movimentos especiais. E esses movimentos especiais são extremamente bem animados. Eles têm animações maravilhosas que dão muita personalidade para cada um dos Digimons que você encontra durante o jogo. Então assim, além disso, muitas vezes vai ser muito grind o jogo, né? É assim que a turma chama, jogo muito grind. É um jogo que você vai ter que treinar muito, que você vai ter que ganhar muitos e muitos níveis, sabe, levels de treinamento com seus Digimons, para você finalmente conseguir Digimons mais fortes. Então, para você chegar em Digimons fortíssimos, você vai demorar bastante para você chegar lá. Vai levar bastante tempo. Você vai ter que fazer manobras, por exemplo, conseguir Digimons
que aumentem a quantidade de experiência que você ganha, conseguir itens que dobrem ou tripliquem a quantidade de experiência que você ganha, itens que aumentem a quantidade de dinheiro que você ganha, que muitas vezes são itens bem complicados e difíceis de você estar conseguindo, e esses Digimons que aumentam a experiência, como é o caso do Platinum Numemon, que na grande maioria você vai ver várias pessoas jogando esse jogo. O cara vai ter 3 desses Digimons level 99 no time deles, porque esses Digimons aumentam bastante a quantidade de experiência que você ganha no jogo. São, às vezes, grande necessidade, porque para você enfrentar certos desafios nesse jogo, desafios incrivelmente enormes e difíceis, você vai precisar fazer esse tipo de coisa, você vai perder muitos dias jogando, você vai ter que treinar incessantemente para você conseguir Digimons poderosíssimos, para você então enfrentar grupos de Digimons como os Cavaleiros Reais, os Sete Lords e coisas do tipo. Então, se você não é uma pessoa que gosta de ficar jogando incessantemente jogos só para ficar treinando, sempre no mesmo lugar, sempre derrotando os mesmos inimigos, se você é uma pessoa que não gosta disso, esse é um jogo que ele é bem focado nisso, nessa parte. Então isso vai ser provavelmente um problema. Agora, se você não tem problema com isso, se você é uma pessoa que sempre gostou de jogar jogos de RPG e já passou por vários jogos semelhantes, isso daí vai ser um passeio no parque para você. Porque apesar dele ser complicado, ele não é tão complicado quanto outros jogos do mesmo tipo, né, de RPG. Então, essas são minhas únicas 2 reclamações. Porque quanto ao quesito história, a história, como eu já disse, é fantástica, é uma história maravilhosa, que não é uma história infantil de forma alguma, é uma história que ela costuma ser bem séria e bem escura, sabe, bem dark, muitas vezes, com coisas de pessoas morrendo e fantasmas de pessoas aparecendo e Digimon possuindo o corpo de uma pessoa para fazer uma coisa ruim. Você vai ver muitas coisas desse tipo se você completar todas as missões do jogo, né? E se focar em fazer tudo. Se você for uma pessoa que gosta de fazer tudo no jogo, você vai ver bastante coisa desse tipo. Então, uma parte muito importante do jogo é o fato de que o personagem principal começa a trabalhar em uma agência de detetives junto com a detetive-chefe Kyoko Kuremi. E aí você vai ter um quadro com vários casos de detetive, casos de investigação, os quais você vai ter que ir resolvendo conforme o jogo vai passando. Porque resolvendo esses casos você vai ganhar nível de detetive, que vão te ajudar a ganhar mais casos para você resolver. Você também vai ganhar dinheiro como recompensa, uma coisa que você vai essencialmente precisar. E você também vai ganhar experiência e coisas do tipo, e às vezes itens importantes para que você evolua cada vez mais no jogo. Então resolver os casos como detetive é basicamente a parte mais importante do jogo. Você vai ter que constantemente ficar pegando esses casos para você descobrir lugares, Digimons e história nova dentro do jogo. Então você basicamente, o lugar que você mais vai passar dentro do jogo é dentro da agência de detetive. Então já se acostume com isso, o papel do personagem principal nesse universo de Digimon é ser um detetive digital. Isso já está no nome do jogo, Cyber Sleuth, ou investigador de casos da rede cibernética, é um investigador da internet basicamente, né? É o que você será, né? Junto com a senhorita Kyoko. Então, quesito gráfico, pessoal, os gráficos do jogo, na minha opinião, são maravilhosos, são muito bem feitos. Os Digimons têm modelos 3D incrivelmente bem feitos, as animações de todos os movimentos especiais dão mais personalidade para eles, alguns mais e outros menos, mas todos eles possuem, né? Personagens principais, todos são muito bem caracterizados, têm roupas maravilhosas que vão dar bastante personalidade para eles. Você vai ver às vezes algumas animações em CG, sabe? Para dar aquele ar de, nossa, eu tô dentro de um anime de Digimon, o que é incrível também. Então se você gosta desse tipo de coisa, você vai ter, não muitas vezes, mas você vai ter com certeza. Você vai se encontrar com grupos de Digimons incríveis nesse jogo, como é o caso dos Cavaleiros Reais, que tem papel importantíssimo na história, certo? Assim como o próprio Yggdrasil, que é uma coisinha que eu sempre reclamo, né? Que é um ponto, entre aspas, meio negativo desse jogo, é um problema com a tradução, né? Como foi passado o jogo do japonês para o inglês, algumas partes da tradução ficaram um pouco erradas,
tem alguns nomes americanizados no meio, como é o caso do Yggdrasil, que vai ser chamado constantemente de King Drasil, né, ou Rei Drasil, que foi o nome americanizado que foi dado para o deus do mundo digital. Porém, é o Yggdrasil, então se você não tiver problemas com isso, vai em frente, porque para mim, por exemplo, isso nunca foi problema de forma alguma. Então assim, a partir daqui, pessoal, o spoiler vai ficar ainda mais pesado, porque a gente já vai indo para o fim do vídeo, então já esteja ciente e preparado, porque a partir daqui o spoiler fica mais pesado. Então, se você não tiver jogado, você tem esse tempo que eu estou falando aqui sobre spoiler para você sair do vídeo, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você está aqui ainda, você já está avisado. Então vamos lá. Você se envolve com os Cavaleiros Reais, que junto com alguns humanos, cientistas e coisas do tipo, como Suedo, você acaba vendo que os Digimons caíram no mundo real, por que os Digimons estavam vindo, por que o corpo da personagem principal é daquele jeito. Um dos Royal Knights está controlando o corpo de uma personagem, que é uma menina, né? Tá controlando ela é muito do mal, inclusive, mas ao mesmo tempo ela também é do mal, junto com o Royal Knight que está controlando ela. Esse Royal Knight que está controlando ela é o Lord Knightmon, né? Que se mostra um dos personagens mais do mal da história, entre aspas. O nome da menina, se eu não me engano, é Kishibe Rie, né? Eu chamo ela de Rie, ou Rie, como você quiser chamar. Então você tem que entrar em confronto com vários dos Cavaleiros Reais durante a história. Você acaba descobrindo que a Kyoko Kuremi, a líder do lugar de investigação, né? Da agência de investigadores, ela na realidade é o Alphamon. O Alphamon entrou dentro do corpo dessa investigadora Kyoko Kuremi e está usando o corpo dela para estar investigando o mundo real. Então o próprio Alphamon está usando o corpo de uma pessoa também, né? Tem seus motivos, aconteceu coisas com a investigadora que levaram isso a acontecer. Então, daí para o fim da história você vai ter confrontos e mais confrontos com os Cavaleiros Reais e vai trazer Cavaleiros Reais para o seu lado. Inclusive você descobre que o U-Force Vidramon, parte dos Cavaleiros Reais, foi destruído por causa de quando eles estavam passando pela passagem para o mundo real, que veio do mundo digital. E você precisa trazer uma personagem de uma dimensão paralela, que é da dimensão do Digimon World Next Order, né? Ela chama... ela tem o Vivi, né, que é o Digimon dela, que é um Vimon que se torna o Force Vidramon. É a Hina, né? É a Shinomiya Hina. Ela, inclusive, apareceu como personagem principal, com a qual você joga com ela na versão Digimon World Redigitais Decode para 3DS. Esse Vivi Vimon dela evolui para o Force Vidramon também. Então, eles precisam trazer ela para o universo deles, para que eles tenham um Force Vidramon para se juntar ao grupo dos Royal Knights que está ajudando eles, né? Então, inclusive, você acaba lutando contra ela durante a história para você poder derrotar o Force Vidramon e liberar ele como evolução, né? Que é uma parte que daqui a pouco eu vou citar para vocês, que eu acho que é um ponto, entre aspas, meio negativo também. Mas assim, você acaba indo junto com a sua amiga Nokia, que tem o Agumon e o Gabumon, que evoluem para Omegamon no final. Ou esse Omegamon é o Royal Knight. Então, junto com ela, o Omegamon e o Alphamon e etc., vocês vão indo atrás dos outros Royal Knights, até que você descobre que quem estava por trás eram os Eaters, que os Eaters tinham a ver com uma outra dimensão paralela, que tem a ver com os deuses do mundo digital, e você acaba sendo guiado por um cientista que quer ver a evolução do mundo real e que a tristeza desapareça, que é chamado de Suedo, né? Ele vai para lá junto com vocês acabam dependendo da ajuda dele. Ele acaba no final se fundindo com a Mother Eater, que é o líder de todos os Eaters, que são aquelas lulas estranhas. E ele acaba sendo o último chefe, você luta com ele. E derrota ele, e ele acaba indo embora, levando os Eaters junto com ele. E tudo no final acaba voltando ao normal, de certa forma, né? Mas depois de muitas lutas muito difíceis. E então aí você já percebeu o quê? Que primeiro a gente está lidando com dimensões paralelas muitas vezes.
como é o caso da Hina, como é o caso desses Eaters que vieram de uma dimensão paralela também, como é o caso do Suedo sabendo de todas essas coisas e coisas do tipo. E daí, vamos citar com certeza alguns pontos muito importantes. Primeiro, um ponto negativo, que é, se você derrotar os Royal Knights no jogo, você libera eles como evoluções, para que você possa obtê-los, né? Porém, você só consegue as missões, os casos de investigação, para derrotar esses Royal Knights no fim do jogo. Tipo, basicamente, faltando só o último chefe para você derrotar, é quando você consegue essas missões. Então, durante o jogo, durante o primeiro gameplay que você tiver do jogo, você não vai conseguir ter os Royal Knights, os Cavaleiros Reais, até basicamente o fim do jogo. E isso é bom de certa forma e é ruim de outra, porque isso faz com que os Cavaleiros Reais sejam muito importantes, mas ao mesmo tempo isso faz com que você só consiga ter eles no fim do jogo. E muita gente adora esses Digimons. E é meio ruim você não poder usar eles até o fim do jogo, né? Então tem gente que vê isso de forma positiva, tem gente que vê isso de forma negativa. Porém, pra mim tanto faz, foi legal da mesma forma. Esse jogo tem muitos Digimons que você pode ter e isso nunca foi um problema pra mim, né? Aí então a gente tem o segundo ponto importante e o terceiro, que são meio conectados, que é a personagem Mirei Mikagura. A Mirei, pessoal, inclusive eu já fiz um vídeo sobre ela, é literalmente uma personagem que apareceu pela primeira vez no jogo Digimon World Redigitize, que era uma cientista que foi levada para o mundo digital e o corpo dela se perdeu e etc. Ela acabou se tornando um agente de Yggdrasil e tal. Ela aparece muito nesse jogo. Ela fica no laboratório onde você checa seus Digimons, checa suas fazendas, que você tem umas fazendas onde você pode cuidar dos seus Digimons, né? E guardar seus Digimons lá também. E a Mirei fica lá. E a Mirei, ela vem de outro universo e ela literalmente virou um ser que viaja entre dimensões paralelas e que tem conhecimento sobre coisas que ninguém mais tem. Então ela é um ser não mais exatamente humano, extremamente misterioso dentro da franquia Digimon hoje. Então, como eu disse, eu já fiz um vídeo sobre ela, explicando bastante sobre ela, fazendo uma teoria sobre ela. Se você estiver interessado, dá uma procurada aí nos meus vídeos e assista aquele vídeo que você vai gostar. E a Mirei acaba te apresentando no DLC, porque existe uma história DLC nesse jogo, que vai estar dentro da versão completa do Digimon Cyber Sleuth. Se você comprar a versão completa, você não vai precisar comprar o DLC. E nesse DLC é muito interessante porque a Mirei te apresenta para uma outra menina que veio de uma dimensão paralela chamada Sayo, né? E daí, quem é essa Sayo, né? Essa Sayo, pessoal, ela é a personagem principal, ou um dos dois personagens principais do jogo Digimon World Dawn e Digimon World Dusk, também conhecido como Digimon History Sunburst e Digimon History Moonlight. Ela é um dos personagens principais, tanto ela quanto o outro menino, que é a personagem principal de lá também. Ela aparece no seu universo, na sua dimensão. E a Mirei apresenta ela, fala de onde que ela veio, fala de várias coisas que vieram daquele outro jogo que acontece numa dimensão paralela, nomes e coisas do tipo. E acontece que o Digimon dela, que é a Dianamon, né? Porque no Digimon World Dawn e Dusk você começa ou com o Coronamon ou com a Lunamon, né? Que chegam em Apollomon e Dianamon no final. A Dianamon, que é o Digimon dela, se perdeu por causa de ela ter derrotado os 7 Lords Demônios. E então os 7 Lords Demônios das outras dimensões ficaram mais fortes, tem umas conexões estranhas lá. E você precisa ajudar a Sayo a derrotar os 7 Lords Demônios da nossa dimensão, da dimensão do Cyber Sleuth, para que você salve a Dianamon dela, né? E é o que você faz, você aí ganha missões para você derrotar os 7 Lords e você finalmente traz a Dianamon de volta para ela, e daí você acaba vendo um lado meio estranho da Mirei, que é um lado meio negro dela, meio dark, assim, que ela queria trazer um Digimon poderoso a nascer, aquele Digimon, que ela queria fazer ele atacar eles, porque ela queria ver qual era o poder verdadeiro através de uns números, e ele tem o formato de um Monzaimon, e você derrota esse Monzaimon, e ele é mó forte pra caramba.
E beleza, depois disso a Mirei fala algumas coisas meio misteriosas sobre que a dimensão e o destino pode mudar dependendo do que for feito e dependendo das escolhas. Então a Mirei fica ainda mais misteriosa depois disso ter acontecido. Mas daí o que acontece é que a Sayo fala: Dianamon voltou, eu tô feliz, então agora eu vou voltar pro meu mundo. Ela te agradece, mas ela fala assim: eu sinto que essa não é a última vez que a gente vai se encontrar. Isso é muito interessante porque eu sinto no ar, desde quando a Mirei apareceu nas histórias dos jogos de Digimon, que através da Mirei muitos jogos de Digimon ainda vão se encontrar. Personagens de jogos antigos, como é o caso da Sayo, vão aparecer mais vezes, né? Inclusive a Mirei aparece também no jogo Digimon World Next Order, né? Apesar que ela aparece só como um holograma, mas ela aparece lá também. Então a Mirei tá dando as caras em todos os jogos de Digimon, porque ela vive por entre as dimensões, né? Junto com o Yggdrasil e coisas do tipo. Então não vejam como surpresa se a Mirei aparecer nos próximos jogos de Digimon que estão vindo, como Digimon Survive, como o próximo Digimon History que já está em desenvolvimento também. E também que graças a Mirei a gente tenha encontros de personagens principais de jogos de Digimon do passado. Como eu adoraria ver personagem principal do Digimon World 2, do Digimon World 3 e etc. Seria maravilhoso ver isso acontecendo, né? Então assim, pessoal, esse jogo traz tudo isso e muito, 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 muito mais. Lógico que num vídeo como esse eu não vou conseguir colocar aqui tudo que eu sei e vi do jogo, mas eu trouxe alguns pontos mais importantes, mais cheios de spoilers. Então assim, como eu já disse no começo do vídeo, eu recomendo esse jogo de coração para vocês. É um jogo maravilhoso, tá? Cheio de uma história rica e que tem muitos personagens incríveis que vão passar seu encanto para você. Eu tenho certeza que vocês vão adorar eles também. Digimons maravilhosos, muitos Digimons incríveis para você conseguir no jogo. E gráficos incríveis. Você vai ter que treinar bastante, vai ser um jogo que vai tomar bastante do seu tempo se você quiser fazer tudo nele, ou pelo menos terminar o jogo de uma forma razoavelmente mais fácil, porque se você não treina bastante, o jogo vai ficar muito difícil, com certeza. Então tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Não sei se os pontos negativos são tão negativos assim. Então, como eu disse, recomendo. Se você só vai conseguir jogar no PlayStation 4, não jogou ainda, compre o jogo, tá? Eu acho que dá pra você comprar, pelo menos a mídia física, se eu não me engano, mas a mídia digital eu acho que não tem mais pra você comprar no PlayStation 4. Joguem ele. Se você vai esperar pra comprar a versão completa, não deixe de comprar, ou no seu Nintendo Switch ou no computador. Faça isso, porque você vai estar jogando e experienciando uma das melhores coisas que Digimon já fez na história dele. Então, Genai recomenda Digimon Cyber Sleuth para vocês. Então, galerinha, é isso aí. Falei até demais, eu acho. Mas eu só queria expressar o quanto eu gostava do jogo, deixar alguns detalhes super legais do jogo aqui pra você. Se você tá querendo ver esses detalhes pra ter certeza se você quer ou não jogar esse jogo. Espero que você tenha gostado. Como eu já disse antes, se você gostou do vídeo, se você gosta desses jogos, deixa aí nos comentários tudo que você pensa, opiniões, teorias, dúvidas. Deixa tudo aí, eu vou gostar de ler cada um dos comentários de vocês. Ou eu ou outros inscritos do canal com certeza vão te ajudar, vão conversar com você aí, belezinha? Não deixa de deixar seu comentário, por favor. Se você gostou do vídeo, pessoal, deixa um like ou um dislike. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, é assim que você ajuda o canal a crescer. Se você puder, compartilhe esse vídeo, leva o link desse vídeo para pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto. E tem o sininho aí, se você clicar no sininho, você vai estar sempre recebendo novas notificações de vídeos novos que forem postados aqui no canal. Belezinha? Então, pessoal, Genai está saindo, deixando para vocês um enorme, gigantesco, carinhosíssimo abraço para cada um de vocês, tá bom? Então, fui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.